Bom, agora a gente vai ver como é que faz um referencial teórico, por exemplo. Basicamente, o referencial teórico, né, é um texto escrito na terceira pessoa do singular, texto corrido. Ele é dividido em subtópicos, ali com títulos breves, né? Porosidade. Nesse exemplo, né? A gente tem porosidade. Deixa eu ver outro subtítulo: permeabilidade. Tem ali as figuras fazendo chamamento no texto. Tem aqui as citações referenciando o texto. Tem equações. Então não tem nada muito elaborado. Vamos tentar fazer isso agora através do Gemini. Pode utilizar outras IAs, mas eu uso essa porque tem aquela promoção para estudante. Mas se você utilizar o Claude, por exemplo, vai sair um resultado bem melhor também. E aqui como é que vamos fazer? Desenvolva um referencial teórico, barra revisão de literatura sobre. Vamos aqui buscar um tema. Eu estava dando uma olhada nisso aqui. Então a gente vai fazer um referencial teórico com base nessa temática aqui. Potencial energético do biochar, produzido através de bagaço de cana-de-açúcar. É isso. O tópico você pode fazer com qualquer outro tópico. Não se restringe, né? Então, o prompt inicial foi: desenvolva um referencial teórico barra revisão de literatura sobre nananã. Beleza. O que é que a gente pode fazer mais aqui? Vem flash. Pode ser essa configuração, mas no modo estendido. E agora a gente vem aqui no mais e utiliza a ferramenta pesquisa profunda. Beleza? Nas fontes ele vai buscar fazer pesquisa no Google e a gente dá um enviar. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Ele está aqui pensando num plano de pesquisa. Já gerou o plano de pesquisa para a gente. Vamos aqui dar uma olhada, né? Biochar de bagaço, potencial energético e aplicações. Eu vou criar uma revisão de literatura com relação a esse tópico. Pesquisar sobre. Aí aqui o que é que ele vai fazer, né? Pesquisar sobre a geração do bagaço de cana-de-açúcar no Brasil e seu potencial histórico e atual, e seu potencial histórico e atual na matriz energética como biomassa. Ele não fugiu da ideia. Investigar os processos de conversão termoquímica, especialmente a pirólise lenta, rápida e torrefação, utilizados para transformar o bagaço de cana em biochar. Analisar as propriedades físico-químicas do biochar do bagaço de cana, focando em poder calorífico, teor do carbono, teor de cinzas e análise elementar. Identificar as principais aplicações do biochar no bagaço de cana-de-açúcar no setor de bioenergia, como co-combustão, produção de briquetes ou pellets e gaseificação. Avaliar os benefícios ambientais e socioeconômicos da cadeia produtiva do biochar do bagaço de cana, incluindo o sequestro do carbono e a economia circular na indústria sucroenergética. Mapear os principais gargalos e desafios tecnológicos operacionais e de viabilidade econômica para a escala industrial desse bioproduto. Reunir artigos científicos recentes, teses e revisões sistemáticas para fundamentar teoricamente a revisão de literatura. O que a gente pode ajustar nessa questão aqui? Nesse finalzinho. Vamos fazer uma busca apenas em artigos científicos. Então eu venho aqui editar plano. No tópico. Epa.
No tópico 7, ajuste para reunir apenas artigos científicos internacionais. Aí agora ele está corrigindo o plano. Ele manteve os 6 itens iniciais, revisões temáticas globais, para fundamentar teoricamente a revisão de literatura. Perfeito. Agora a gente dá um iniciar. Ele vai começar a fazer o trabalho de busca e análise desses dados obtidos através de revista e as demais fontes. Aqui, quando você clica em iniciar, ele começa a fazer um raciocínio. Então, como foi esse raciocínio? Né? Fazendo um mapeamento inicial da pesquisa. Aí aqui o que é que ele disse, né? Iniciei o planejamento de pesquisa estruturando os principais eixos temáticos para a construção de um referencial teórico robusto sobre o potencial energético do biochar no bagaço de cana-de-açúcar. Para garantir o rigor científico exigido, decidi focar a busca em dados institucionais consolidados do setor energético brasileiro e, principalmente, em artigos científicos e revisão sistemáticas de impacto internacional. Segundo o raciocínio dele aqui, lacunas temáticas a investigar. Investiguei a necessidade de detalhar os parâmetros operacionais dos processos de conversão termoquímica, como pirólise lenta, rápida e torrefação, e correlacioná-los diretamente com as propriedades físico-químicas resultantes do biochar, como o poder calorífico superior e a composição elementar. Também busco compreender como a literatura internacional avalia a viabilidade técnica do uso desse material em co-combustão e na produção de pellets. E aqui ele vai criando ali o raciocínio dele, pegou aqui algumas produções, pesquisou, processa esses dados, esses resultados, vai gerando ali a ideia inicial. Aí ele já refinou mais, já fez mais outra busca de informações e vai fazendo isso, né? Ele refina, pensa, busca mais informações. Pensa, busca mais informações. E aqui a gente precisa esperar só um pouco para ele terminar o raciocínio e gerar a primeira versão dessa nossa revisão de literatura. Como ele está na classificação Deep Research, que é ali pesquisa profunda, e no modo Flash estendido, ele vai consumir um tempo a mais para poder fazer análise de todos os resultados. Vamos só esperar agora, né? Se durante a análise aqui, ó, a gente quiser ver qual é o material que ele está utilizando, só dá um clique. Ó, ele pegou esse artigo. Ele ainda está coletor de informação, né? Processando.
Se aquele não der, eu pego outro. Mas se aquele compridinho é assim. Assim, não, é assim. É, né? Eu vou pegar aqui pra você ver. Eu pego mais ali. É que eu boto aqui porque ali dentro da lojinha não tem onde eu botar. Não cabe mais. Senta aí, mulher. Aí dá pra não olhar. Qualquer coisa eu pego outro pacote lá na lojinha. Dessa breca, né? Então vou pra senhora ver, né? A senhora gosta do sítio? É, não é. Eu vou pausar aqui o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Quando ele finalizar o processamento, eu retorno. Pronto. Depois de mais ou menos uns 10, 15 minutos, ele retornou este primeiro resultado. Então a gente tem aqui, ó, referências. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então ele usou 4 referências para produzir esse primeiro parágrafo. Quando a gente clica aqui, dá para acessar, né, o artigo, o material utilizado que ele viu. Você lê e vê se está coerente ou não. E aqui, ó, ele sempre colocou nessa primeira ordem aqui, ó. Primeiro artigo é o número 1, segundo artigo, número 2, terceiro artigo, número 3. Então aqui quando a gente vem, ó, tem 1, 3, 2, 4. Então ele usou 4 referências para esse primeiro parágrafo. Quando você... Isso é na primeira tela. Quando você vem aqui, ó, exportar para o Google Doc, às vezes ele coloca mais referências para fazer a mesma oração, o mesmo parágrafo. Então é interessante você sempre olhar aqui, olha lá. Olha aqui, olha lá, para você pegar realmente todas as referências que ele utilizou de fato. Aqui eu pedi para ele exportar para o Google Doc. Vamos esperar um pouquinho. Acho que meu computador está um pouco lento. Vou tentar de novo aqui. Ele está estranho aqui. Geralmente ele aparece um pop-up aqui para te direcionar para a tela do dock. Deixa eu desativar aqui o adblock, essas coisas. Não, opa. Criando o documento. Demorou, mas ele tá indo. Aí aqui pediu para abrir um pop-up. Eu vou permitir. Aí ele vai me direcionar diretamente para o arquivo Excel. Ele abriu 2, né? Porque eu fiz 2 solicitações. Pronto. Aí aqui, ó, ele transforma o que é LaTeX para imagem. Só que se você copiar aqui direto e ir para o Word, ele gera uma função LaTeX. Então fica mais tranquilo. Aqui ele gerou uma função LaTeX. Para você corrigir isso, você vem aqui, ó, inserir equações, converter do LaTeX. Beleza? Mesma coisa aqui. Aqui embaixo da velha, você vem inserir equações. Equação. Ué. Aqui. Converter LaTeX. Nem sempre ele fica 100%, né? Então você vai ter que fazer ajustes, né? Quase sempre. Beleza. Vamos ver como é que ficou aqui no 1, 3, 3, 3. Então ele utilizou a referência número 3 para vários pontos da oração do texto e complementou com a 2, a 1 e a 4. Então você vai fazendo esse ajuste e adicionando as citações, as referências corretamente. Como é que você sabe que é a referência 3 aqui nesse caso? Você vai lá no final. Vai lá no final. Tá aqui, ó. Referência 3.
Você vem no link e ele te direciona para o site onde está este arquivo. O que é que eu faço? Combinado com o Zotero, eu automatizo esse procedimento de citações. Pronto, aqui digamos referência 3, bagaço de cana de açúcar. Aí aqui tem referência 3, bagaço de cana de açúcar. Cadê? Eu já me perdi. Aqui, bagaço de cana de açúcar, referência 3. Vamos citar esse artigo aqui. A gente vem aqui, ó. Instala o Zotero. Instala a função do Zotero para o Google Chrome. Deixa eu só atualizar o... Aqui, abre. Deixa eu criar uma pasta aqui chamada teste Vitória. Eu tô fazendo esse vídeo para Vitória e Rebeca. Vitória e Rebeca. Pronto. Teste Vitória e Rebeca. Instalei o Zotero. Instalei a função do Zotero. Então que eu venho aqui, ó, salvar no Zotero. Pasta teste Vitória. Ele está pegando os metadados desse artigo. Está pegando um registro do site no dia, na hora, no minuto, no segundo que esse material foi salvo. E está pegando o PDF completo desse material, que também está disponível aqui, né? Você dá um clique em download, ele vai baixar. Então ele já baixou automaticamente. E quando eu venho aqui, ó, ele pegou todos os metadados, já guardou tudo para mim, guardou um print do site onde eu estava utilizando. E quando eu dou 2 cliques, ele abre o artigo perfeitamente. Eu quero fazer uma anotação aqui, marco isso aqui. Se eu quiser citar isso aqui do jeito que está aqui depois. Existem inúmeras configurações de forma de você trabalhar com o Zotero. Bem, aí eu quero fazer essa citação, né? Eu venho aqui, ó, bagaço de cana de açúcar, removo esse 3 e venho aqui, ó. Quando você instala o Zotero, você também tem como instalar a extensão para o Word do Zotero. Aí você vem aqui, instalar a citação. Eu quero no padrão ABNT com a autoria completa, ou seja, o nome das pessoas por extenso. E como eu estou selecionado lá o artigo, ele já me apareceu aqui, ó, itens selecionados. Aí aqui eu posso citar o artigo completo, posso citar uma anotação que eu fiz desse artigo, alguma coisa assim, ou alguma nota que eu fiz lá. Vamos citar o artigo completo, né? Pronto. Dou um enter e ele já me gerou aqui, ó. Et al em itálico, o nome da pessoa, o ano, tudo correto no padrão ABNT. Quero gerar a referência. O que é que eu faço? Adicionar a bibliografia. Ele já me dá todas as informações, data de acesso, local, DOI. Então ele já padroniza tudo para mim. Conforme eu for adicionando mais referências aqui no texto, ele também vai adicionando mais referências na parte de referência, né, de fato. Então, beleza, eu sei como converter as citações daqui para o padrão ABNT que a gente trabalha. Porém, esse texto na primeira versão que ele saiu, ó, ele saiu com tabela. As tabelas não têm os títulos, elas não têm as fontes corretas, ela não está sendo chamada no texto. Esse texto ele está na terceira pessoa do singular. Esse texto ele tem travessão duplo. Esse texto, vamos procurar aqui, robusto. Olha aqui. Essa palavra aqui é uma palavra típica do Gemini. A palavra robusta, ela é uma peça estrutural desse gerador de texto muito frequente.
Então, essas coisas você vai ter que ir eliminando, corrigindo, substituindo para transformar o seu texto de algo genérico de IA para algo mais elaborado. Vai ficar sempre 100%? Não, não vai ficar sempre 100% perfeito. Mas já é um ótimo norte para você que tem alguma dificuldade com produção de texto ou falta alguma inspiração na hora de começar. Então é excelente esse tipo aqui. Ó, outro erro aqui, ó, que a gente viu. Conclusões. Revisão de literatura não tem conclusões. Ele colocou as equações tudo no texto. Enfim, tem muita coisa para ver aqui. E aqui no final ele bota todas as referências utilizadas também no texto. O que é que vamos fazer? Neste prompt, já vamos ajustar. Ó. Vamos começar com o texto. O texto deve estar na terceira pessoa do singular. Primeira melhoria. Eu não vou nem ler muito a fundo isso aqui. Coisas que são gritantes a gente já vai ajustando. Pá. Ele vai demorar um pouco. Pronto. Essa é a primeira versão. V1. O ideal é que você sempre leia todas as versões, porque vai ter momentos que alguma referência importante ele simplesmente vai esquecer de repetir na nova versão. Então, com calma. Por exemplo, você não ia levar 15 dias para produzir uma referencial teórico, então você passa uma semana trabalhando nesse texto. Não tem problema. No mesmo chat, né, no mesmo prompt, para ele ir memorizando tudo. Tenho certeza que a qualidade ele vai ficar bem interessante. Ó, ele está demorando um pouquinho, está pensando. Vamos fechar essa primeira versão e esperar retornar a nova versão, né, com esta melhoria. O que é que eu recomendo para o Gemini? O Gemini, toda vez que eu tento colocar vários comandos de uma vez, ele acaba se atrapalhando. Então, uma boa prática, né, é você fazer pequenos comandos, pequenas regrinhas. Então, faça uma revisão de literatura, ele gera a revisão de literatura. Ajuste o texto assim. Assim não. Ajuste o texto assim. Aí no outro você diz, ó, ajusta tal ponto. Enfim, você vai dando uma ordem por vez. Por mais que seja mais cansativo e demore mais, mas pelo menos ele vai alucinar menos. E vamos esperar mais um pouquinho aqui, né? Então, basicamente, a parte do Word é essa. Como você transformar a referência no padrão que está lá para esse padrão. Eu recomendo que você faça isso à mão, porque eu já tentei fazer. Coloque a referência no padrão ABNT. Beleza, ele coloca. Porém, todas as referências utilizadas não caem no texto. Ele acaba pegando só a principal e deixando lá. E quando você bota na referência, ele também não gera todas as referências. Então ele acaba, nessa parte de citações e referências, ele acaba se atrapalhando muito. E é aí que você tem que ter o olho, né, a pegada ali para olhar e identificar. Não, opa, ele esqueceu essa referência, mas na versão anterior estava. Vou repetir aqui, vou colocar aqui. Aqui eu vou apagar porque a gente não tem mais nenhum ponto importante para ver. Vamos trabalhar mais aqui. A parte do Zotero também. Deixa eu só... Ok. Fechar. Peraí. Pronto. Ó.
ele pensou um pouco e ele agora está corrigindo. O relatório foi atualizado e inteiramente ajustado para a terceira pessoa do singular, garantindo o tom estritamente acadêmico, formal e impessoal. Perfeito. Adicionalmente, as notações matemáticas e as unidades de medida foram padronizadas em texto simples, garantindo perfeita legibilidade dos dados na temperatura, rendimento e balanço de massa. Vamos ver como é que ficou. Beleza, texto corrido. Opa, olha isso aqui. Isso aqui não é legal. Textos que estão divididos por bullet points, esses highlights assim, não é legal. Então, uma regra que você pode fazer também é transforme tudo em texto corrido. Beleza? Remover. Vamos fazer uma coisa aqui primeiro. Remover conclusões. Remover conclusões. Revisão de literatura não tem conclusões. Aí agora ele vai gerar uma nova versão deste segundo texto. Oh, agora foi bem mais rápido. Como o comando foi uma tarefa mais simples, ele já demorou o quê? 30 segundos. Certo que eu poderia fazer isso no Word em 2 segundos. Porém aqui fica mais interessante para ele entender a sua forma de escrita e o seu raciocínio do início ao fim. Então, sempre que puder, dê preferência para o Gemini. Aquela parte de referenciação, você tem que ter o olho ali de ficar esperto e identificando todas as referências que ele for utilizado num parágrafo, numa oração, mas todos os outros comandos, tente dar uma preferência por aqui. Removeu a conclusão. Vamos corrigir essa parte de subtópicos. Tópicos e subtópicos. Faça uma organização começando com enumeração. Deixe o tópico nomeado como revisão de literatura e os subtópicos devem ter títulos curtos, que é basicamente a lógica que a gente viu ali na dissertação. Na dissertação exemplo, né? Vamos dar um ok. Aqui eu já tentei aloprar, né? Já coloquei muita atividade, ó. Pedi para ele ajustar o texto do tópico e do subtópico e ainda enumerar. Eu coloquei 2 atividades. O ideal seria colocar uma, mas vamos ver se ele foge alguma coisa aqui. Tá gravando? Tá. Esperar um pouquinho, né? Ó, já terminou. Gerando a nova versão.
Ele numerou começando com 1, mas na verdade deveria ser 2, né? Mas tudo bem, isso aí dos reis do menor. O subtópico já ficou interessante. Ficou parecido com o que deve ser, né? Subtópicos com títulos curtos, né? Pronto, perfeito. Vamos ajustar mais alguma coisa aqui, ó. Tabelas, equações, tabelas, quadros e figuras devem ter o título no padrão ABNT. Título no padrão ABNT. Vamos pedir para ele ajustar também isso aqui, ó. Pedir para ajustar as tabelas, quadros e figuras. Depois eu pedi para ele ajustar as equações, porque pelo que eu percebi, ele já removeu as equações e não é para remover, né? O relatório de revisão de literatura foi atualizado de modo que todas as tabelas sigam estritamente as diretrizes de formatação do padrão ABNT. Os títulos de identificação foram posicionados na parte superior de cada tabela, enquanto as respectivas... Opa, já gerou. Tabela, nananã, geração de biomassa residual, nananã. Beleza. Essa tabela 1, ela está sendo chamada no texto. Não está sendo chamada no texto. Próxima melhoria. Tabela 1. Tabela 2. Tem mais tabela? Não. Tabela 3. Perfeito. Ele colocou aqui fonte. Eu vou pedir para ele ajustar a fonte. Ele colocou fonte de todos. Colocou e não colocou, né? Porque ele colocou adaptado de, mas não... olha ele aqui. Adaptado de e fez a referência no padrão que ele entende, né? Deixa eu ver mais o que é que eu posso fazer. Adicione todas as equações no padrão ABNT. Percebe que o que você vai precisar ajustar no final no Word vai ser um volume bem menor. Quer dizer, você já está ajustando, mas vai ser mais uma questão específica de formatação do que melhoria de texto contínuo de fato, né? Esperar mais um pouco, né?
Não, ele usou padrão LaTeX, números isolados em textos simples para garantir conformidade metodológica. Beleza. Vamos ver. Tabela. Equação no padrão ABNT, onde, perfeito. Fração de massa, botou a unidade, equação tal, onde, perfeito. Olha aí, pronto, já está entendendo bastante onde queremos chegar. Agora eu vou pedir para ele ajustar isso aqui, ó. Bullet points, né? Deixa eu ver se é esse o termo certo. Bullet points. Isso mesmo. Que é você fazer essas coisas. Remova. Não. Transforme os bullet points em texto corrido. Uma revisão de literatura científica não usa esse padrão. Fica estranho. Pronto. Eu acho que ele vai corrigir esse e isso aqui. Espero, né? Que ele entenda. Esse também. Esse também. Tem coisinha para ajustar aqui, né? Vamos ver quantas páginas ele ficou. Inicialmente a gente tinha, vamos ver. Até aqui a gente tem 14 páginas. 13, vamos dizer 13 páginas. Nessa última versão que vemos, vamos ver para quantas ele caiu, porque a depender dos ajustes ele cai bastante. Ou aumenta, né? Mas aí já é mais difícil. Ali aqui. Referências citadas. Caiu para 12. Estava em 3, foi para 12. Tudo bem. O texto ainda está interessante. Vamos aguardar aqui ele finalizar os ajustes. Já terminou. Organizado para eliminar marcadores, transformando as seções de lista em parágrafos corridos perfeitamente integrados ao estilo de escrita formal e contínuo de um referencial teórico acadêmico. Adicionalmente, as descrições das variáveis de cada equação também foram convertidas em texto corrido explicativo, garantindo a máxima fluidez de leitura. Olha aqui, ó, ele já corrigiu tanto aquilo inicialmente que eu tinha pedido, quanto aquele ajuste do onde variável A significa nananã. Ele tinha também utilizado marcadores, né? E tanto aquela parte quanto a questão textual ele já ajustou para texto corrido. Aqui, tabela, nananã.
Não temos mais bullet point. Vamos ver nas equações. Onde pronto, ele transformou em texto corrido também. Perfeito. Perfeito. Melhorou bastante. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Faltou uma coisa. Ele apresenta a tabela, mas ele tem que fazer o chamamento da tabela, da equação e da figura ou do quadro no texto. Então vamos pedir isso para ele também. Faça o chamamento da figura, tabela, quadro ou equação no texto antes de apresentar. O que seria esse grupo? Antes de apresentá-los. Então, vamos deixar assim. Faça o chamamento da figura, tabela, quadro ou equação no texto antes de apresentá-los. Assim como o padrão ABNT sugere. Vamos lá. Que horas são? 5:30. Uma sentada não tem. Mais fácil também. Aqui já está demorando mais um pouco, né? Terminou. Teórico da revisão de literatura foi atualizado de acordo. Eita. Referencial. Ah, sim, beleza. Chamamento. É porque eu tinha entendido que ele estava falando das citações, mas não. Referencial teórico. Eu li e interpretei outra coisa. O chamamento de todas as tabelas e equações no corpo do texto, antes suas respectivas apresentações. Aqui está a versão revisada. Perfeito. Os dados da geração de resíduos e seus impactos energéticos em escala internacional estão consolidados na tabela 1. Boa. Excelente. Fonte 1, 2, 3, 4, 5. Fonte 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente exporta para o doc, será que ele apresenta também ou ele gera alguma perda de informação? Vamos ver. Olha, veja só.
a gente está vendo aqui na tabela 1. Referência 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos aqui, referência 1, fonte 1, referência 1. A gente está trabalhando com esse artigo. Aí aqui ele disse que para o primeiro ponto a gente está trabalhando com a referência 3. Referência 3. Vamos descer lá no texto, no final, né? Cadê? Referência 3. Ele está tratando do mesmo artigo. Tá, pronto, beleza. Então ele não tem informação a mais. Ele apenas reorganizou de uma forma diferente. Tem problema. Vamos ver o que a gente pode ajustar também aqui. Bem, a princípio, o texto que a gente recebeu na primeira versão e o texto que a gente tem agora já deu uma trabalhada interessante. Ele já está num texto mais científico e a gente pode utilizar ele a gente pode melhorar, né, dar uma melhorada a mais e trabalhar ele com algum texto, algum artigo, alguma coisa, mas ele já está numa versão que você pode ler para se inspirar e desenvolver aí suas revisões de literatura. Só tem um ajuste aqui gritante que eu estou vendo, é na questão do travessão duplo, que isso é a coisa mais frequente, principalmente no Gemini. Então vamos aqui. Substitua a parênteses, fecha parênteses, travessão duplo, por a parênteses, vírgula, fecha parênteses. Ninguém usa travessão duplo na escrita do dia a dia. Eu vou fazer duas tarefas. Vamos ver se ele vai aloprar ou não. Substitua a palavra robusta por um sinônimo. Faça isso para palavras. Não, peraí. Essa é uma palavra que se repete muito em escritas geradas por inteligência artificial. Eu não quero isso. Se tiver outras palavras que também se repetem, substitua por sinônimos. Frequentes em IA. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que ele faça: substituir o travessão duplo por vírgula. Ninguém usa travessão duplo na escrita do dia a dia. Segunda ordem que eu dei para ele: substitua a palavra robusta por um sinônimo. Essa é uma palavra que se repete muito em escritas geradas por inteligência artificial. Eu não quero isso. Se tiver outras palavras frequentes em textos de IA, como por exemplo insight ou em síntese, em resumo, essas coisas, aí eu quero que ele identifique e ajuste isso para um sinônimo, um termo que a gente usa de forma mais frequente. Vamos ver se ele consegue atender essas duas regras. Vamos fechar essa versão. Mas bem, com esse último ajuste, eu acho que eu já consigo abraçar os principais ajustes que devem ser feitos. Antes de você mandar para o Word, o ideal é que você trabalhe sempre no Word, né, que é o padrão que os professores usam. Eu acho que esse é as últimas duas ordens que a pessoa deve fazer. O mais importante: quanto mais textos você...
Ah, não. Quanto mais textos você lê, bons artigos, quanto mais bons artigos você lê, mais fácil você vai memorizar e entender os, a estrutura, o algoritmo que existe na escrita científica, aquele padrão. Então, o ideal é, por exemplo, eu sei que eu preciso remover o travessão duplo, porque o travessão duplo ele é muito frequente em textos gerados por IA. Porém, quando você vai para uma escrita internacional ou um texto em português, eu não vejo esse termo. Então, com o passar do tempo, conforme você vai lendo muitos artigos e vai também lendo muita coisa produzida por IA, você vai identificando esses termos. Vamos ver se tem a palavra robusta. Robusta. No texto não tem. Perfeito. Perfeito. Então é isso. A gente já tem uma versão interessante para utilizar no Word. Para o Word, o que é que a gente faz? Copiar conteúdo. Beleza? Você não vai copiar do que está aqui no Google Doc. Porque o que está no Google Doc, as equações, elas estão... permitir... Deixa eu ver aqui, copiar. Quando você joga para o Google Doc, ele transforma o texto em LaTeX, aquelas equações, em uma espécie de imagem, de figura. Não é uma equação de fato. Não é um algoritmo LaTeX. Que o LaTeX ele é um código para escrita matemática científica. Então ele converte isso para uma imagem. E a gente não quer. A gente quer o LaTeX para quando for trabalhar no Word, ganhar tempo, ao invés de estar digitando todas as equações, a gente só é selecionar, transformar em equação e converter do LaTeX para o modelo Word. Então, a ideia de copiar diretamente daqui, copiar conteúdo, é que você vai ganhar tempo quando chegar nessa parte aqui. Você vem colar, tá? Tabelas, você vai ajustar isso, ou no Excel, você vai copiar para o Excel e vai ajustando. Deixa eu ver, equação em LaTeX. Vamos ver se a gente acha aqui alguma. Pronto, tá aqui, a gente tem essa equação aqui, equação 4. Vamos ver se a gente já consegue deixar ela pronta. Equação 4 tem toda essa complexidade. Vamos aqui, inserir, equação, inverter. Eita, não deu certo. Opa, deu certo. Converter LaTeX profissional. NT, N saída, N entrada. Pronto. Só ajustar aqui esse aqui. Pronto. Temos uma revisão de literatura de mais ou menos ali 10, 12 páginas. Se você necessita de uma revisão de literatura maior, mais ou menos umas 20, 25 páginas, você pode dividir em 2 termos. Então, primeiro você faz uma revisão de literatura sobre uma grande área. Por exemplo, eu vou trabalhar, na minha pesquisa ela está trabalhando com tomografia e com rochas carbonáticas. Então você faz uma revisão de literatura sobre tomografia, vai gerar mais ou menos ali 14, 13 páginas, e depois faz a mesma coisa que a gente fez agora para análise de rochas, mais 12, 13 páginas, e depois você vai juntar. Então você vai ter o trabalho de formatar aqui no texto, tal, colocar no padrão justificado, colocar a fonte correta, aqui está em apto, você bota em Arial, ajustar isso aqui. Você vem aqui e coloca o estilo certo, mas você vai ganhar tempo, porque o principal e o mais cansativo, que é a produção textual, você está conseguindo automatizar isso e ganhar tempo. Então você passa de
escrever para ler, ajustar, ler, ajustar, ler e ajustar. E é basicamente assim que a gente faz uma revisão de literatura pelo Gemini, utilizando o Word e o Zotero, em mais ou menos aqui, ó, menos de uma hora. Menos de uma hora, 10 páginas, quantos tópicos foram, quantos subtópicos, na verdade, né? 6 subtópicos de uma revisão de literatura que provavelmente, pela quantidade de vamos ver quantas referências finais ficaram. Provavelmente você levaria um mês para ler, interpretar, associar todas as informações presentes em 10, 20, 30 artigos. E a gente conseguiu fazer isso com uma qualidade ali razoável, 32 artigos. Então, a referência final, a gente tem 32 artigos analisados, lidos, interpretados e associados em menos de uma hora. Então, é uma ferramenta interessante que vai fazer com que você ganhe ali muito tempo. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem lá no Zap ou manda aqui no YouTube também, porque vai que alguém queira, né? Tem aquela mesma dúvida e já vê e a gente já corrige também. E é isso.